Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Ezequiel, capítulo 12. Eu gostaria que, dentro do possível, toda reverência, e se alguém não tiver esta folha, tá? A direção. Se quiser levantar a mão, quem não tem também, a nossa jovem pode entregar. Tá? Isso aí. Muito obrigada, Luciana. Bem, meus irmãos, Ezequiel, capítulo 12. É uma luta muito grande quando a gente pensa que tem que vir a tocar para falar sobre o caráter de Deus com relação a Deus e o homem. É muito difícil, sim. Mas Deus tem capacitado pessoas que Ele vê que realmente têm condições de levar a sua mensagem. E este povo somos nós. Não nos questionamos o porquê ou para que nascemos nesta época tão difícil. O mundo está atravessando uma situação muito delicada. E um pacto que Deus fez com Israel no Egito, Ele disse: saquei você de lá, vou levar você para uma terra melhor. Nós sabemos que, de acordo, irmãos, muitos pastores estiveram já aqui à frente. Vocês já viram muitos pastores falar. Tivemos aí uma grande programação do Andrés Portes. Pregou. E o que mais me gravou na minha mente foi a frase que ele sempre repetia durante todo o percurso dessa semana. De nenhuma maneira. Não tem conversa, Josana. Ou você segue ou não tem conversa. Certo? Se encontra com Cristo, não tem pecado. Bem, e você diz, e como eu vou levar esta vida santa? Como eu vou levar essa vida de perfeição? Sim, meus irmãos. A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus, quando ele morreu pelo homem, ele já sabia que morreria por uma raça caída. Ele não morreu sabendo que eu vou morrer porque eles são tão bonzinhos e eu vou trazê-los de volta para mim. Não, ele morreu sabendo que morreria por uma raça caída. E ali estava junto dele quem? Nosso Pai. Criou Deus o céu e a terra. Era tudo tão perfeito. O homem era perfeito. E nós poderíamos questionar, e por que eu estou numa situação dessa que eu estou hoje? Por que está cada dia sofrendo? Por que a natureza está se degradando? Por que a nossa alimentação hoje não é mais como antes? Se nós observarmos, o trabalho da Igreja Adventista hoje, irmãos, está pressionando de uma forma muito íntegra, muito completa, o povo de Deus. A Igreja Adventista está pressionando, dando o quê? Ou você saia do muro, ou você desce, ou você sobe. Não dá mais, irmãos, para usar o meio termo. A alimentação está aí trabalhando em cima, por quê? Corpo são, tem como a mente estar sã para levar a mensagem. Achei interessante Daniel conversando com a tia dele no Brasil, e ela é nutricionista. E ela está em cima de nós, ensinando, mostrando, e ele disse, aqui em casa está um conflito. Claro, são 6 cabeças pensando em direções, buscando soluções para tentar um melhor. O homem está atravessando, irmãos, o pior momento da sua vida agora é quando está se aproximando à volta de Jesus. Satanás está usando todas as suas armas para segurar o homem e dizer para ele o seguinte, Deus não existe. Se ele existisse, você não estava nessa situação. E no passado ele usou um grande homem. Vamos ver o capítulo de Ezequiel. Essa mensagem ela é uma mensagem, não vou aprofundar muito porque ela é muito forte, mas irei passar por cima no sentido de vocês entenderem da melhor forma. Mas eu creio, porque passei a semana toda, eu pedi a Deus que ajudasse vocês a entender o que Ele realmente quer que nós façamos. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, tu que habita no meio dos rebeldes, da casa rebelde, que tem os olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve. Por que é casa rebelde? Afirma Deus. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio e de dia sai à vista deles, para que o exílio e do lugar onde estás parte para o lugar.
para outro lugar, à vista deles. Bem pode ser que os entendam, ainda que eles são casa rebelde. Versículo 8 diz, pela manhã veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Diz-lhes assim o Senhor Deus, esta sentença refere-se ao princípio de Jerusalém e toda a casa de Israel que é no meio dela. Irmãos, observa como Deus se dirige a Ezequias e diz para ele, ó filho do homem, ninguém te perguntou o que você está fazendo? Ninguém se deu conta que você está pegando as suas coisas, está saindo pelas ruas, trocando de lugares em lugares, ou seja, inquieto? Ezequias já refletia, irmãos, a angústia de saber que Israel já estava passando agora para o quê? Para passar ao cativeiro, ao sofrimento. O mundo vive o mesmo cativeiro. Eu estava em Mendizável, quinta-feira, e quando eu fui subir a rampa para passar a plataforma de Caíra Fonlabrada, a polícia entrou na frente e disse que eu não poderia passar. Estava eu uma senhora e a gente não poderia passar, porque um homem tinha acabado de se jogar na via. Tinha 45 minutos que ele tinha se jogado. Irmãos, de verdade, eu olhei para aquela senhora, ela foi ficando branca. A única coisa que veio na minha cabeça, será que a mensagem chegou a este homem? Será que a mensagem chegou a esse homem, irmãos? Era um espanhol. Irmãos, eu estive presente com o rapaz que estava com ele no momento que ele se atirou. Ele estava do meu lado, quando eu fui chegando, ele chegou com a mochila. E eu passei por dentro da cafeteria, porque a multidão era muita gente. E eu encostei ali, pedi um copo de água também. E ele começava a tremer. E ele tremia, os olhos dele não piscavam. E a polícia está, por favor, vai à sua casa. Vai para a sua casa, descansa. Por favor, não me tire daqui. Ele não conseguia caminhar. Era um senhor assim, baixinho, também espanhol. É que ele se jogou na minha frente. Ele ficava repetindo a cena todo o tempo. E eu também, curiosamente, eu disse, e você não conseguiu assim nem para segurar a mochila? Ele falou, senhora, foi questão de segundos. Ele jogou a mochila e o trem entrou no túnel e ele se tirou. Tirou como tira uma chupeta na piscina, na água. Irmãos, aquele homem estava tão ruim que ele disse que acima da via tinha troços de ser humano. Não poderia passar para cima dessa via. Eu senti uma tremedeira tão grande no corpo e a tristeza profunda. E olha, vejam só como o homem vê o mundo e vê os problemas, Júlio. Simplesmente 2 rapazes conversando, disse um para o outro assim, esse pelo menos já está livre de problemas. Essa foi a resposta, irmão. Não me chocou tanto aquele homem estar talvez morto. As respostas do outro, meus irmãos. Olha como o mundo está vendo. A inquietude do mundo está refletindo o seguinte, a morte como solução. E a família toda nesta situação ali. Eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo, irmãos, é permitido por Deus, de acordo com o que vocês aceitem, que Jesus trabalhe na vida de vocês. Existem problemas, existem, irmãos. Todos os profetas sofreram para escrever essa Bíblia. João, para escrever Apocalipse, foi tirado em Patmos, ficou ali sozinho, abandonado, claro, castigado, mas ele estava ali, irmãos, preocupado, sabe por quê? Deus usava o corpo humano daquele homem para escrever a mensagem que nós temos hoje. Os pastores estão preocupados com essa situação. Simplesmente você vê o corpo estraçalhado e diz, que pena. Que bom, já resolveu o seu problema. Pronto, morre aí, Theo. Se tire e já está. Mas eu quero dizer para vocês que Ezequiel continuava inquietamente. Ezequiel continuava inquietamente. Vejam só o que Deus disse a ele pela manhã, versículo 8, capítulo 12, versículo 8 de Ezequiel. Filho do homem. Perdão. Pela manhã veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela rebelde? Que faz você? O que você está fazendo para um lado e para o outro, carregando essa bagagem?
O povo de Israel estava tão cego. Diz no versículo 1 aqui, se você vê, no capítulo 12, versículo 1, veio a minha palavra do seu filho do homem, tu que habitas no meio de casa rebelde, que tem olhos e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve. A verdade, irmãos, que nós estamos brincando com Deus. Nós querendo aceitar, nós estamos brincando com Deus. E Deus não é um Deus de brincadeira. Deus não faria estes homens passar por grande sacrifício para chegarmos aqui simplesmente, tá bom, não vou mais ser crente. Para quê? Para que guardar sábado? Não mexer com isso não. Isso é cafonice, isso é coisa dos antigos. Não, irmãos. Provarei a vocês que a presença de Deus não fica em lugar aonde realmente Deus não está agradando. O sofrimento de Deus separa o homem da criação. O cuidado de Deus para ligar ao homem ao Criador, liga através de Cristo Jesus. Seguindo ainda, no versículo 10 do capítulo 12. O príncipe que está no meio delas levará aos ombros a bagagem, às escuras sairá, abrirá um buraco na parede para sair por ele, cobrirá o rosto para que os seus olhos não vejam a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele e será apanhado das minhas malhas. Levará-lo-ei à Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá ainda que venha a morrer ali. Ezequias, irmãos, com aquele movimento, se deslocando para um lado para outro, avisando ao povo que se eles não abandonassem o seu pecado, eles seriam levados o quê? Cativos. Eles seriam levados à Babilônia. Iriam passar por situações difíceis. E Deus, até este momento, não estava disposto a desistir, porque as pessoas realmente conheciam o Deus vivo, viam o que Deus tinha feito por eles e muitas vezes insistiam no pecado. O verdadeiro profeta, ele fortalecerá a defesa moral e espiritual do povo de Deus. Todos nós, irmãos, que estamos dispostos realmente a levar a mensagem, teremos a mensagem de fortalecer, de encorajar as pessoas a lutar neste mundo que nós estamos enfrentando. E cada dia que passa, irmãos, a situação ficará muito pior do que nós imaginamos. Aquele senhor, pelo menos 1h30 que eu fiquei em Mendes Alves, ele não saía porque não conseguia caminhar. Ele não acreditava que aquele homem tinha se jogado na frente dele. E Deus fala para Israel, olha, se vocês seguem assim, vou retirar de vocês a minha glória. Vou retirar a minha presença de vocês. Eu gostaria que lesse Ezequiel, por favor, capítulo 8, versículo 6. Disse-me ainda, e aí, irmãos, o próprio Deus estava incomodado. Vê aí, filho do homem, o que eles estão fazendo, querem que eu saia da minha próprio santuário. Nós sabemos que o santuário é a casa de Deus, não é verdade? Nós sabemos que nosso corpo é o templo de Deus, não é verdade? Agora, quantos de nós aqui temos a nossa casa, principalmente um chefe de família, e chegasse alguém ali e falasse, olha, Júlio, você sai que quem vai mandar aqui agora sou eu. Eu vou fazer a coisa como eu quero. Você não sabe de nada. Certo? Você está fazendo tudo errado. Você manda pagar a luz na hora errada, você come na hora errada, seus filhos estão fazendo tudo errado. Quem vai mandar sou eu. Você sai fora e eu fico aqui com tudo que é seu. Com sua casa, com seus filhos, com sua esposa, com seus móveis, tudo. Quem manda aqui agora. E Satanás tem, irmãos, como objetivo destruir a casa de Deus. Ele tem como objetivo destruir o homem que pertence a Deus. Certo? Quando Deus declara, fala a Ezequiel, vês, homem, o que eles estão fazendo? Já estava preocupado, porque irão tomar conta.
terá que abandonar a minha casa, porque eles não querem olhar para mim, porque eles não querem me obedecer. Porque tem ouvido e não ouve, tem boca e não falam. Quantos de nós estamos perdendo tempo de não falar o evangelho para pessoas que não conhecem, irmãos? Vamos ser sinceros com nós mesmos? Não adianta estar aqui, Sheila, todos os dias pedindo, não coma, não coma, não coma, e o irmão dizer, é só um pouquinho, é só um pouquinho. Quem manda aqui sou eu. Não é verdade? E que adianta o trabalho missionário vir aqui, convocar uma reunião e vamos trabalhar e vir 3, 4 pessoas? Você sabe dizer uma coisa, irmãos? Sabe por que nosso irmão Amarildo, pastor e muitos anciões não desistem? Não é porque eles querem ser bons, é porque essa obra não é deles. E mesmo que você não vier, essa obra vai continuar, irmãos. Mas tem coisa pior para nós ainda, irmãos. Infelizmente, agora de manhã, não tem muita coisa boa, não. Temos uma esperança em Cristo, mas a verdade, irmãos, tem que ser dita. Não temos para onde correr. Preste bem atenção, irmãos. Eu morei em Teixeira de Freitas. Eu morava numa casa muito boa, 3 salão, cozinha, muito bem arrumada. Entramos em uma crise econômica. Viemos à Espanha. Abandonei, vendi tudo, perdi tudo e deixei lá. Estamos aqui de novo, nós todos imigrando de novo. Montamos tudo de novo. Vamos deixar tudo de novo e voltarmos de novo ao Brasil. Não sabemos o que espera, não? Agora você imagina como fica a cabeça de um imigrante. Como fica a situação. Agora você imagina como fica também, irmãos, a postura do Deus Criador, do nosso Pai, de saber que Ele preparou uma herança, que Ele pegou seu único filho e falou, não, mesmo ele sendo caído, eu vou mandar. E muitos deles vão olhar para mim, que somos nós, irmãos. Nós somos as pessoas que temos que olhar para Cristo. A verdade é que Deus não precisa do homem, o homem é que precisa de Deus. Deus é perfeito. Eu sei que as nossas imperfeições nos deixam em desespero, achando, não sou digno. Mas, irmãos, Ezequiel continuamente insistia em caminhar de um lado para outro, para ver se o povo de Israel olhasse para ele. O que é que ele está fazendo? Esse não é o povo esse não é do serve ao Deus vivo, o Deus de Israel, porque ele está para lá e para cá. Ele estava caminhando para um lado e para outro, avisando para que eles se aproximassem deles e perguntassem. E aí? E agora ele teria a mensagem. Acorda. Acorda, porque senão vocês serão levados a cativeiro. Mas Israel não quis ouvir a voz de Deus. Pergunta de Deus a Ezequiel, como nós já lemos, capítulo 8, versículo 6. Queremos que Deus se afasta da sua própria casa? Quem aqui, irmãos, está disposto a dizer, não, a partir de hoje quem manda, quem arruma, quem ordena sou eu. Deus em segundo plano. Quem estiver disposto, também é uma escolha, meus irmãos. O pastor deixou bem claro a semana passada. Deus não impede de ninguém de nada, depende da sua situação, do que você decide diante de Deus. Mas se você está disposto, irmãos, a falar como Samuel, fala, Senhor, eis-me aqui, teu servo te ouve, levante a mão, irmãos. Quem está disposto? Pois amém, que o Espírito Santo realmente, irmãos, trabalhe na nossa vida. E que nós realmente estejamos dispostos a levar a mensagem, irmãos. Não fazer de conta que está ouvindo aqui os conselhos dos pastores, conselho de um irmão. Não, irmãos. Sejamos abertos à mensagem. Nós já estamos ao final. O estágio final, a glória de Deus abandona o templo. Vamos comprovar isso em Ezequiel, capítulo 10, versículo 18. Deus vem insistindo com o povo, vem insistindo. Ele toma uma decisão. E diz a Ezequiel, quem quer ler? Simbolicamente, irmãos, profeticamente, esses querubins eram seres criados por Deus, são seres criados por Deus, que ali repousava o Espírito de Deus. Ou seja, ele estava bem ali. Ele retirou. E agora ele retirou do lado, olhando qual seria a reação do seu povo. Nós vamos continuando. Quando o Espírito de Deus, a glória de Deus se retira, já representava, irmãos, toda a Bíblia é profecia. Já representava a retirada de Jesus de Jerusalém. E ele subindo ao Monte Sinai,
e ali ele chorou por Jerusalém, já clamando que Jerusalém, ó Jerusalém, quantas vezes quis te ajuntar, como uma galinha junta pintinhos, e você não quis me ouvir. E Deus continua insistindo com o seu povo, e nos diz, Deus volta a insistir ao homem no passado e agora. Resgata agora o homem através do plano de salvação, dando o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Desde a fundação do mundo, Deus já sabia que haveria um povo e que ele seria glorificado, irmãos. O que nos conforta agora é que mesmo que ele retirou, cumpre ele as palavras dele, e agora ele volta a trazer o filho dele a morrer pelo homem. Tudo isso que passou Israel no passado e que nós estamos passando hoje, irmãos, só uma dúvida não existe. É que Deus será glorificado nos últimos dias. Levantarão, irmãos, nações e nações, reinos e reinos, grandes poderes políticos, mas eles todos irão identificar e vão declarar: este é o Deus verdadeiro, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E nós vamos a Sofonias, capítulo 3, versículo 12. Qual seria hoje a nossa decisão? Se a nossa decisão é glorificar o nosso Pai, irmãos, nós temos que ser consciente que Ele também está esperando que nós abandonemos e voltamos a Ele para glorificar o seu nome. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sabe que Ele será glorificado. Eu querendo ou não, eu servindo a Ele ou não, tem um povo, e esse povo somos nós, irmãos. A Bíblia diz que todo aquele que aceita Cristo como seu Salvador, esse já é selado, irmãos. Sim, eles aceitam a Jesus, ele já agora participa do aceitar o Espírito Santo na sua vida para trabalhar em prol do Evangelho. Sofonias, poderia ler, por favor, Júlio? Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em o nome do Senhor. Viu, irmãos? Eu quero dizer para vocês que este povo existe. Deus deixou esse povo e esse povo somos nós. Muitas vezes deixamos as nossas decisões para amanhã, para depois. Mas o Espírito Santo, irmãos, está trabalhando na vida das pessoas que realmente quer servir. E disse o que aí, Júlio? Um povo que confia, modesto e humilde, e que confie no meu nome. Aquele que confia no Senhor não será envergonhado, meus irmãos. Não será envergonhado. Você passe o que passar, mas não será envergonhado. A palavra de Deus será pregada a todo povo, nação e língua. E nós temos a responsabilidade, irmãos, de levar esta mensagem que nós temos aqui conosco. Não adianta estarmos todos os sábados na igreja. Não adianta estarmos todos os dias fazendo programas e programas, irmãos. Mas se a mensagem tem que ser levada lá fora. O povo está perecendo. O Senhor morreu. Eu garanto para vocês, irmãos, pelo pouco que eu vi, ainda mais que é um espanhol, pela dificuldade que tem de chegar a eles a mensagem, pode ser que ele não conheceria a mensagem, irmãos. Mas o que Satanás fez? Não, você mata, você se mata, já resolveu o problema. Está curtido, acabou. Aí, você não vai chorar mais, você não vai sofrer, você não tem que pagar a dívida, você não tem que migrar, e mais nada, problema nenhum. E aí o homem foi. 46 anos tinha esse homem. Eu tenho essas informações porque eu conversei com o Senhor e ele me conversou e ele me disse tudo sobre esta pessoa. Existe esse povo. E quero dizer a vocês, irmãos, que quando decidimos a glória de Deus, voltará maravilhosamente estar no meio de cada um de nós. Quando nós decidimos, irmãos, a dizer, não, eis-me aqui, eu sou pecadora, mas eu quero seguir a Ti. O Espírito Santo, irmãos, estamos permitindo que o Espírito Santo domine a nossa vida. Mesmo que a gente caia, mas levanta. Nós levantamos também. Porque Jesus morreu consciente que Ele morreria por um povo ímpio. Mas este povo seria transformado de acordo à vontade do nosso Pai. Vamos finalizar então, que nós veremos agora a maravilhosa graça,
a maravilhosa manifestação do nosso Pai. Sei que Josiel, quando fala de verdade, eu sei que não tão bem explicada, mas o sentido é essa inquietude do povo que Ezequiel ficava naquela época. É a mesma inquietude que os pastores têm hoje para levar a mensagem. Nós vamos chegar então a ler Êxodo 40, versículo 34. Quando nós desejamos realmente, irmãos, que Cristo more em nossas vidas, o que pode acontecer? Cristo vai atuar de acordo à vontade dele. A glória de Deus vai se manifestar na nossa casa. Deus não tem mais que abandonar sua própria casa para que outro tome conta. E quando Deus abandona, nós sabemos quem toma conta, não sabemos? Quem toma conta quando Deus abandona? Quando o marido sai de casa, que abandona o lar, de verdade, vamos falar, geralmente todo mundo vê, solteira, separada, todo mundo agora pode entrar, sair, fica sem dono. E assim ficou o povo de Israel desamparado. E Deus manifesta a sua glória novamente, e olhando para Israel, diz a ele o quê? Vamos a Êxodo 40, 34. E quando decidimos estar aos pés de Cristo, aceitamos a sua obra transformadora dos nossos caráteres, voltará maravilhosamente a glória de Deus atuar em nossas casas, em nossos lares, em nossos trabalhos, em nossos familiares, no meio dos nossos amigos. E assim, Deus e o homem se unirá novamente a lutar contra o inimigo. Só Cristo, irmãos, para vencer. Só Cristo vence esta luta que nós estamos tendo aqui, irmãos. Nós estamos lutando contra potestade, irmãos. São muitos sentimentos malignos para destruir o homem, para fazer o homem desacreditar que Deus existe diante desta situação. Vamos completar em Êxodo 40, 34. Eu gostaria que, Júlio, por favor, lê para mim alto, por favor, Júlio. Capítulo 40, verso 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Viu aí, irmãos? Eu não sei se vocês entendem, mas eu fico assim pensando, que felicidade não tem Deus quando Ele realmente falou, não, realmente aqui está fazendo a minha vontade, então eu vou estar com eles. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, não é porque Ele é ruim, não é porque Ele quer ver o homem destruído, é porque Ele é perfeito. Não tem explicação. Deus não pode jurar por mais ninguém, porque não existe outro Deus. O poder dele é sobrenatural sobre o homem. A partir do momento que nós deixamos que a glória entre na nossa casa, vai se manifestar o Espírito Santo, meus irmãos. Eu digo para vocês porque eu tenho problemas, todos temos problemas. Mas precisamos lutar contra isso. Não temos que desistir. E outra coisa, irmãos, as palavras de Deus são palavras bonitas, mas não é só para dizer como é bom estar na igreja, viu, Júlio? Todo dia que eu vou lá, todo mundo diz que Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, e eu continuo do mesmo jeito? Não temos que continuar do mesmo jeito, irmãos? Não existe isso. Andrés Portas deixou muito claro, irmãos. A mensagem dele foi muito forte. De nenhuma maneira. Não tem conversa para Deus, irmãos. Deus não tem dois termos. Ou abandona o mundo ou segue o mundo. Dizem que quando a gente começa a estudar a Bíblia, minha vida piora. Quando você começa a querer fazer a vontade de Deus, minha vida piora. As dívidas aumentam, os irmãos falam mais, é tanto problema que você fala, sabe, eu falei com você? Falei que você não tinha mais jeito? Aí, o irmão está dizendo que eu não tenho. Só tem um detalhe, irmãos. Eu não vou falar palavras aqui para confortar ninguém. Eu digo o que está escrito. Em momento nenhum, Deus vai aceitar o pecado no meio do povo dele. Querendo ou não. Deus não aceita. Em Cristo Jesus nós temos a esperança da salvação. Em Cristo Jesus nós temos a esperança de levar esta mensagem, meus irmãos. Isto não é brincadeira. Deus não está matando ninguém. Deus não permitiu que estes homens escrevessem um livro deste para simplesmente chegar aqui. Ai, que bom. Você é tão bonita, Luciana. Deus te ama assim. Fica assim mesmo. E segue Luciana na mesma vida? De nenhuma maneira, diz o apóstolo Paulo, irmãos.
Acabou. O pecado, irmãos, acabou a partir do momento que moramos em Cristo. E que a glória de Deus entra na nossa vida. Êxodo diz o quê? A glória de Deus se manifesta de novo. Ou seja, de novo eu estou com o meu povo. Por quê? O meu povo quer estar comigo. E quantos querem estar com Cristo, irmãos? E permitir que Deus trabalhe nas suas vidas? Que nós possamos levar esta mensagem, irmãos, de verdade. Sem brincadeira. E sabemos, irmãos, que Jesus está às portas. Um pastor, na cidade de João Pessoa, de mendigo, sentou na porta da igreja e começou a pedir esmola. E o povo foi entrando na igreja, uma igreja muito grande. Ele foi entrando, e de 10, 2 dava bom dia para ele. Bom dia. Entrou, encheu a igreja. Quando estavam todos já postos lá dentro, o pastor Jeremias entrou, do mesmo jeito que estava, vestido de mendigo, e todo mundo olhando. Quem é esse? Uns abaixavam a cabeça, os outros olhavam para um lado, o outro olhava para cima. Assoviar talvez não, porque seria tanta reverência, não. Mas todo mundo começou a despistar. E ele tomou sua posição de pastor. E ele falou à multidão. Aqui tem, ele disse, aqui tem mais ou menos 2.000 pessoas. E dessas 2.000 pessoas, contarei quantas me deram bom dia. Quero dizer, irmãos, que muitos estão na igreja, milhões e milhões, mas não estão preparados em Cristo Jesus, irmãos. Não tem o verdadeiro que moveu o sentimento de Cristo. E ele disse, meus irmãos, da mesma forma que eu sentei na porta dessa igreja a pedir esmola, e não se encontrou mínimo do mínimo que me deram um bom dia, nem esmola não me deram um bom dia. Alguns que olharam para mim, muitos irmãos estão fazendo a mesma coisa com Cristo. Devido ao sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Não olham para Cristo. Nos momentos mais difíceis, como disse a Josana confirmando, nos momentos mais difíceis é que nós dizemos que Deus não ama a gente. Que Deus me abandonou. Que Deus não está comigo. Mas eu quero dizer, irmãos, a nossa mensagem, irmãos, Ezequiel tentou de todas as formas chamar a atenção do povo de Israel. Os pastores estão fazendo tudo, irmãos. Provocando congressos, fazendo planos, viagens, levando jovens, mostrando, não é por aí, é por aqui. Estão trabalhando em cima da igreja. E muitos irmãos vão lá, muitas vezes, entra, o que você aprendeu? Ah, não entendi nada. Não entendi nada. O pastor falou, não entendi nada. Não, irmãos. A verdade, irmãos, tem que ser dita. Ou segue a Deus, irmãos, ou segue ao mundo. Porque Deus vai cobrar também muitos que estão calados, que não levam a mensagem. Temos que dar vida à palavra de Deus, irmãos. Quando falar do amor de Deus para as pessoas, dar vida, falar, olha, Jesus te ama porque eu era pior do que você e ele me fez assim. As pessoas têm que ver que realmente você quer estar com Cristo. O mundo está lá fora te mostrando totalmente ao contrário. O mundo vai dizer que você tem que abandonar, porque se você não tivesse, você não estaria imigrando, você não estaria devendo, você não estaria separada, você não estaria em qualquer outra situação. E Jesus fala o quê? Porque eu amei o mundo de tal maneira, fui a vocês, mostrei a vocês que tudo que eu tenho que fazer, porque eu amo vocês, independente do que vocês eu amo vocês, e vocês simplesmente, quando fala, simplesmente, tá bom. Morreu, já resolveu os problemas, tá bom. A Nilza conversa, tá bom, Nilza, já passou, é assim mesmo. Vamos dar vida, irmãos, ao Evangelho. Jesus é nossa vida. E se realmente o Espírito Santo, irmãos, move o ser humano, o mundo lá fora está perecendo, muitos estão se suicidando. Peço aos irmãos que orem pelas pessoas que estão em depressão. As pessoas em depressão, irmãos, pessoas totalmente fracas, Satanás toma posse e destrói e leva ao suicídio, como levou este Senhor. Mas vamos abrir nossas Bíblias e fecharemos o assunto em Romanos capítulo 5, versículo 6. E ver o que Jesus fala para vocês, irmãos. Fala para mim e fala para cada um de nós que estamos buscando a verdade. Romanos capítulo 5, versículo 6. Olha o que Jesus diz para nós, irmãos. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Os jovens
É difícil ficar sozinha porque não podemos ter sexo. O mundo prega o seguinte: não tem nada a ver, é só um pouquinho, ninguém vai saber. Vai para casa. O mundo, Jesus sabia que nós éramos pecadores. As mulheres, eu já conversei com mulheres espanholas e diz: não tem jeito, Tarcísia. O jeito é separar mesmo porque não funciona. Não funciona, somos incompatíveis. Mas quando havia os encontros lá, no jardim, não, seus momentos muito bons, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. E agora simplesmente somos incompatíveis. E o mundo diz o seguinte: já tem a solução. Separa. Separa que não funciona. Você dizer para a sua filha que tem que casar de acordo com os princípios bíblicos que Deus ordenou, também está errado para o mundo. Está errado. Errado, certo é você mandar ela ir para a rua. Passear, amanhecer o dia. É normal para o mundo, é normal. E se você conversar, você é cafona. Mas Romanos, a glória de Deus diz o seguinte. Romanos, versículo 6 e 8 diz o seguinte. Versículo 8. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então sejam conscientes, irmãos, que apesar do pecado, apesar de Satanás ter transtornado, querer nos mostrar, querer nos provar, através dos erros, que Deus realmente não nos ama, mostre, Senhor, mostre para o mundo, para que Satanás, irmãos, fuja da sua presença. A nossa irmã educadora Ellen White diz: e quando um cristão se põe de joelho, irmãos, ela não disse que ora. Quando um cristão, indesejado de todas as nações, que ele está em conflito, que ele está com problemas, que ele se coloca de joelho, Satanás treme, porque ele já sabe quem vai chamar. Ele já sabe quem vai chamar. E ele tem que fugir. Porque quando saiu o pecado, sobressaiu a graça. Né, Cleo? E assim pesa. Às vezes a cruz pesa. Mas a gente tem que ser forte e lutar. Lutar até o fim. Porque a vitória é nossa, irmãos. Não pense que tudo vai passar e simplesmente as pessoas vão esquecer do Júlio, esquecer de mim. Não, irmãos. Quando nós marcamos a nossa vida com Cristo, irmãos, quando nós decidimos realmente, eu quero seguir Jesus, seja o que seja, passe o que passe, irmãos, não se engane não. Deus não decepciona seu povo. Deus provou isso no passado, irmãos. Ele saiu da presença do seu povo, ele voltou na presença insistindo que eu amo vocês. Vocês é a minha semelhança. E eu quero estar com vocês um dia. E que eu, irmãos, que seja realmente a minha oração, mas que não seja, irmãos, palavras nem mais um sermão, porque às vezes os pastores também, no bom sentido da palavra, se cansam. Porque vai pedindo, e às vezes chega assim, deixa cair, para ver se levanta sozinho agora. Então, nós estamos preocupados sim, que a igreja de Oporto trabalhe em cima, irmãos. Tente analisar a vida de vocês. Olha esse papelzinho, chega para a direção do trabalho missionário e fala, olha, eu gostaria de contribuir para isso. Chega para o Marildo, olha Marildo, você tem alguém aí, eu posso te apoiar. Irmãos, roube um pouquinho do seu tempo, dedique esse tempo a isso, você vai ver como Cristo vai crescer na sua vida. E quem vai te dominar é Cristo. Jesus está às portas, irmãos, não temos mais para onde, não temos mais tempo. Iremos entrar em uma grande tribulação agora, irmãos. Porque quando a lei da besta for, quando o sinal dominical for lançado, sabe o que vai acontecer, irmãos? A Senhora já te disse, Júlio, que viu grande, todos que lêem as profecias, sabe? Viu grande multidão voltando atrás. Por quê, irmãos? Não aguentou a pressão. Não aguentou a pressão. Sabe por quê? Porque esta pequena pressão que eu estou dando aqui, ou que outros dão, sabe? Não aguentam. Não estou entendendo nada que a irmã está falando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? De verdade, vocês estão entendendo? Entende, Isabel? Amém, amém. Nós estamos entendendo, irmãos. Sabe por quê? Porque de verdade, eu passei toda semana, eu tenho um irmão que eu conversei com ele por telefone, e eu falei para ele, eu vou orar para que Deus ajude vocês a entender o que realmente a mensagem tem que ser levada, irmãos. Não é fácil para mim estar aqui também. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês. E de verdade, irmãos, segure na mão de Cristo. E se a vida de vocês está balançada, irmãos, é o Espírito Santo sacudindo a igreja, porque, irmãos, temos que haver reforma. Assim não vamos herdar a vida eterna. Porque lá Deus afasta do pecado, a sua glória afasta. Mas quando você diz entra, ele volta, irmãos, e habita, está aqui, irmãos, Êxodo 40, 34. Ele habita no meio do seu povo. E nós somos o seu povo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.